Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis e o tema de nossa aula de hoje será o Brasil no final do século XIX. Então a gente vai entender aí quais são os principais acontecimentos do Brasil nessa fase aí, tá? Finalzinho do século XIX, comecinho do século XX. Enquanto o mundo estava passando ali por diversas situações, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, Stalinismo, todos esses eventos aí que vocês já aprenderam. Então, o que estava acontecendo no Brasil durante essa mesma época? É o que vocês irão aprender a partir de agora. Então, pegue aí a sua caneta, pegue seu caderno, faça as suas anotações para que você venha aproveitar melhor essas informações que eu vou passar para vocês aí, ok? Então, naquele período aí, finalzinho do século XVIII, comecinho do século XIX, na economia brasileira, o que se destacava era a produção de café. Tá? O café era o principal produto da economia brasileira. Quem quisesse se tornar uma pessoa rica, né, tinha que ter uma fazenda e tinha que produzir café. Okay? Para você ter uma ideia, 75% da produção mundial era de café brasileiro. Então dava bastante lucro, bastante resultados para o país. Okay? E um outro produto aí que fazia também aí, que tinha bastante saída, muita exportação, era a borracha. Tá? A borracha brasileira também, né, era bastante requisitada, aí, principalmente para a Inglaterra, que estava passando ali pela sua segunda fase da Revolução Industrial, na fabricação de automóveis, né? Então precisava de borracha para os pneus dos automóveis, né? E essa borracha vinha do Brasil, ok? Então, inclusive, a região ali de Manaus, ela se beneficiou muito com essa venda de borracha para o estrangeiro, né? Porque a região de Manaus tinha bastante seringueiras, né? Você sabe que a borracha é feita através da seringueira, né? Daquele líquido que eles tiram da seringueira, né? Então, como Manaus tinha bastante seringueira, então Manaus se beneficiou bastante, se modernizou, né? Construiu teatros, né? Então, se tornou um centro realmente urbano daquela época, né? E, inclusive, muita mão de obra escrava foi utilizada aí também nesses seringais para produção de borracha, né? O estado do Acre também ele passou a ser parte do Brasil por causa da borracha, né? O Acre ele pertencia à Bolívia, na verdade, né? Mas aí o Brasil entrou em negociação lá e conseguiu trazer o Acre, né, para fazer parte do Brasil por causa da borracha, porque era uma região também rica em seringueiras, né? E dava bastante lucro aí vendendo para os ingleses, ok? Mas esse grande boom da borracha brasileira durou mais ou menos uns 20 anos, talvez, né? Porque logo os ingleses passaram a adquirir borracha em outro lugar, né? E aí a borracha brasileira acabou não tendo tanta importância, né? Mas o café continuou. Né? O café continuou aí durante muito tempo como sendo o primeiro produto aí que dava bastante lucro para as pessoas, né? O Brasil vendia muito café para os Estados Unidos. Os norte-americanos eram viciados, né? Eram fanáticos pelo sabor do café. E aí o Brasil se beneficiou disso daí, ok? E todo esse lucro que vinha do café e da borracha começou a gerar uma elite, né? Pessoas muito ricas começaram a aparecer no Brasil, a elite cafeeira, grandes produtores de café, grandes fazendeiros que enriqueceram muito com a produção do café, né? E eles se tornaram tão ricos, tão poderosos, né, que eles começaram até a
entrar para a política e influenciar a política brasileira. A gente vai ver isso mais para frente aí, o tamanho do poder que essa elite cafeeira conseguiu acumular no Brasil. Né? E eles também utilizavam o lucro que eles tinham lá com a venda do café para poder investir em indústria. E aí começaram a aparecer as primeiras indústrias no Brasil, né? Principalmente ali na região do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, por muito tempo, obteve o maior número de indústrias, né, criadas, mas logo São Paulo também apareceu aí, e se tornou o mais importante polo industrial do Brasil, na indústria, principalmente indústria têxtil, né, que era a indústria de tecidos. Né? E aqui é uma foto lá com um exemplo de uma indústria têxtil daquela época, né, que empregava muitas mulheres, você pode ver na foto ali, né? E aí essas regiões, elas começaram a sofrer lá os primeiros efeitos da Revolução Industrial, tá? Com situações bem parecidas com o que foi lá a Revolução Industrial na Inglaterra, né? Você tinha lá os trabalhadores, né? Você tinha muitos trabalhadores, excesso de trabalhadores e poucas indústrias para esses trabalhadores atuarem, né? Então, quando você tem uma situação de poucos locais de trabalho e muita mão de obra, então o valor dessa mão de obra ela acaba diminuindo, acaba desvalorizando o trabalho deles, né? E aí os salários se tornam baixíssimos, obviamente. Então além disso, além desses problemas, tinha a questão também de que não havia nenhum amparo legal, esses trabalhadores não tinham nenhum amparo legal, não existiam leis trabalhistas, o que gerava abuso dos donos das indústrias, né? A carga horária era excessiva de trabalho, né? Havia muita mão de obra infantil, muitas crianças trabalhando, né? Havia também muitas mulheres que sofriam assédio dentro das indústrias, os salários eram baixíssimos, né? As pessoas eram obrigadas a morar nos piores locais possíveis, ok? A situação dentro das indústrias de trabalho também não eram boas, havia pouca segurança, não havia equipamento de segurança, acidentes eram frequentes, as pessoas se machucavam, fora as condições de higiene que também não eram boas, as pessoas ficavam doentes com muita frequência, né? Então era uma situação bem complicada e toda essa situação desses trabalhadores da indústria ocasionou a formação das primeiras organizações, as primeiras organizações, né, que se reuniam ali para tentar mudar a situação desses trabalhadores, os primeiros sindicatos, né, que tentavam ali remediar, tentar melhorar a situação dessas pessoas, ok? E logo esses sindicatos eles começaram a sofrer a influência das ideias socialistas, aquelas ideias socialistas que começaram ali na Rússia, se espalharam pelo mundo inteiro, mas chegaram também ao Brasil e começaram a influenciar os sindicatos brasileiros. Muitos sindicatos eram influenciados por essas ideias socialistas e também ideias anarquistas, que era também bastante forte no sindicalismo brasileiro, né? E começaram a protestar, a organizar protestos, a organizar greves, né? Inclusive uma greve muito famosa naquela época foi em 1917, no mesmo ano ali da Revolução Russa, né? Empolgados com a Revolução Russa, fizeram uma manifestação ali também, uma greve que praticamente parou o Brasil, né? São Paulo, Rio de Janeiro e regiões do Sul ali, né? Os operários pararam de trabalhar, fizeram uma manifestação ali, fizeram uma greve, né? Então foram as primeiras manifestações ali grevistas organizadas pelos sindicatos aconteceram aí nessa época aí o governo teve que interferir, achou por bem interferir porque não estava gostando muito das coisas que estavam acontecendo, né?
mas enfim, né, isso foi o início da história do operariado brasileiro, ok? E foi também característica dessa época aí a imigração. Muitos imigrantes começaram a chegar no Brasil. Eram imigrantes que vinham aí das regiões da Europa e outras regiões também, né, que vieram para trabalhar nas fazendas de café do Brasil. Naquela época em que o Brasil havia libertado os seus escravos, né, em 1888, né, os escravos foram libertados, né? Então, para substituir essa mão de obra dos escravos, né, começaram a chegar, o Brasil começou a aceitar muitos imigrantes, imigrantes que saíam lá dos seus países, fugindo de guerras, fugindo de crises, né, procurando melhores condições, uma chance de subir na vida. Então, eles vieram para o Brasil trabalhar nas fazendas de café. Para você ter uma ideia, entre 1884 a 1930, 3,8 milhões de estrangeiros chegaram ao Brasil. Tá? Eram portugueses, eram espanhóis, eram alemães, eram japoneses, né, que chegavam primeiramente para trabalhar nas fazendas e depois muitos deles também foram para as áreas urbanas trabalhar na indústria. Né? E uma coisa bastante legal que aconteceu lá com a questão dos imigrantes vindo para o Brasil foi exatamente a contribuição que essas pessoas deram para a agricultura brasileira. Quando esses imigrantes eles vinham para o Brasil, eles traziam com eles uma tecnologia, né, um jeito diferente de tratar a terra, né, técnicas diferentes, e com isso o Brasil se beneficiou com novas técnicas agrícolas que aumentaram a produção brasileira, né, e também aumentaram a qualidade. Tá? E outro aspecto também foi a questão cultural. Esses imigrantes trouxeram com eles os seus costumes, tá? A sua cultura, e esses costumes e essa cultura acabaram se misturando com a cultura brasileira. Tá? Então houve um enriquecimento cultural, né? Não apenas esses imigrantes influenciaram a sociedade brasileira, como eles também foram influenciados, né? E essa troca foi bastante interessante, bastante enriquecedora para o Brasil. Tá? Já as cidades brasileiras naquela época, elas eram pequenas e acanhadas, né? Incluindo não apenas as cidades do interior, como também os grandes centros urbanos eram pequenos e acanhados também. Né? O próprio Rio de Janeiro, na época não era uma cidade tão maravilhosa assim, né? Com esgoto a céu aberto, né? As ruas sem nenhuma pavimentação, nenhum tipo de iluminação pública, é, questão de doenças como febre amarela, cólera, peste bubônica, porque não tinha higiene nenhuma, as casas todas caindo aos pedaços, feias, né? Então, por causa disso, o presidente da República na época, que não me falha a memória agora, eu esqueci o nome dele, mas tudo bem, né? Depois você pode pesquisar aí. O presidente da República na época, ele decidiu fazer uma remodelação, uma remodelação dessas cidades, ok? Tornar essas cidades mais modernizadas, né? No Rio de Janeiro mesmo ali, o prefeito fez aí uma grande modificação, alargou as ruas, pavimentou as ruas, modificou o ambiente, né? Criou lá um estilo mais europeu, mais francês, que estava na moda, né? Colocou iluminação, fez uma grande restauração da cidade aí, foi o que caracterizou essa época. Inclusive, houve uma questão lá do bota abaixo, né? Então, né, nesse movimento aí de remodelação, os funcionários do Estado, do governo, eles iam lá, derrubavam a casa das pessoas, né? Expulsavam as pessoas dos locais, as pessoas pobres que não tinham onde morar, né? Que moravam ali na
no centro da cidade, elas foram expulsas, teve suas casas derrubadas, foram expulsas dos seus lugares, elas foram obrigadas a ir para as favelas, para os morros, né, para morar lá, né, para a periferia. Né, foi um movimento de bota abaixo, né, desencadeado aí nessa época. Né, inclusive, por causa desse movimento de remodelação das cidades, muita dessa população pobre começou a entrar em conflito com o governo. Houve muito quebra-quebra, houve muita violência, tanto de um lado como do outro, porque as pessoas estavam tendo suas casas derrubadas, né? Como assim? A pessoa vai lá derrubando a minha casa, me expulsando da minha casa, né? Então elas não respondiam bem a isso, iam para o confronto, né? Inclusive, na próxima aula você vai aprender lá sobre as revoltas, né, que aconteceram nessa época aí, revoltas de moradores, né, contra o governo, ok? Mas isso já é assunto para a próxima aula. Por enquanto, muito obrigado aí pela sua atenção, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.